Alguma vez tiveram zumbidos? Eu tenho alguns pacientes que chegam ao consultório com situações de zumbidos e as pessoas estão desesperadas porque não sabem mesmo o que fazer. Isto porquê? Porque o zumbido é mesmo aquela sensação de estar a ouvir um ruído, ou seja, estamos a ouvir um som, mas sabemos que neste caso não existe. Isso muitas vezes acontece porque, no fundo, o zumbido está associado a várias causas, mas neste caso está, ou seja, isolado um nervo, um nervo cranial, que neste caso é o oitavo par cranial, que chama-se nervo vestíbulo-coclear. E esse vestíbulo-coclear que liga o nervo auditivo significa o quê? Significa que há um dano nervoso que pode vir de várias origens e é por haver esse dano nervoso ou essa excitabilidade do nervo que pode criar aquela sensação de estarmos sempre a ouvir algum ruído. Podemos ter outra situação fora daquilo que eu vou falar, que é um síndrome de Meniere, mas normalmente aí é quando a pessoa sente alguma sensação de náuseas, sente vertigens, é uma situação, ou seja, diferente. Eu com isto quero simplesmente mostrar uma técnica de como aliviar os zumbidos ou seja, quais são as ideias gerais que existem sobre os zumbidos. Portanto, então, o oitavo par cranial pode acontecer por uma situação de stress crónico, que a pessoa tenha passado por algum stress. Tenho pacientes no consultório que tiveram a perda de um familiar, de repente ficaram com zumbidos. Portanto, numa situação dessas temos que tratar o cortisol, diferente disto. Uma situação, por exemplo, o avançar da idade pode suscetibilizar a pessoa mais para isso, principalmente quando está associada a quê? Neurodegeneração do nervo auditivo, ou, por exemplo, até mesmo acumulação de cera a nível do ouvido. Uma situação de trauma. Isto é muito comum, não em pessoas mais velhas, mas em pessoas mais novas que usam auscultadores. O trauma provocado pelo som pode, ou seja, alterar a frequência deste nervo auditivo. Por outro lado, se tivermos algum tumor, no fundo, a comprimir aquela zona daquele par cranial, daquele vestíbulo coclear, pode criar uma alteração e, consequentemente, um dos sintomas acaba por ser os zumbidos. Agora, quando nós pensamos nesta situação do zumbido, há qualquer coisa que nos está a afetar, ou seja, a parte nervosa. E fora da questão do stress, podemos ter outra situação que até pode estar ligada diretamente ao stress, que é a resistência à insulina. Isso quer dizer o quê? Se nós tivermos uma pessoa diabética ou uma pessoa com níveis altos de açúcar, em que primeiro temos o quê? Resistência à insulina, temos picos de insulina e só mais tarde é que aumenta o nível de açúcar. O que é que pode acontecer? Essa glucose acaba por criar danos no tecido nervoso. Quando nós pensamos numa pessoa diabética, sabemos que vai ser uma pessoa, por exemplo, que vai ter danos nervosos nos pés, vai sentir dormência, vai sentir sensações de picadas pelas extremidades. Sabemos que vai afetar o rim, vai afetar a parte cardíaca, lá está o sistema nervoso periférico e inclusive a parte cerebral. E isto o que é que significa? Em estudos científicos falam que 84% das pessoas, ou seja, 84% das pessoas que têm zumbidos têm resistência à insulina. Portanto, se as pessoas que têm zumbidos, se medissem os níveis de insulina em jejum, iriam perceber com a grande maioria que iam ter níveis de insulina mais altos. E isso muitas das vezes é o que está associado a esta situação dos zumbidos. Como se fosse uma espécie de pré-diabetes com insulina alta. Portanto, esta situação tem que ser corrigida. Mas o que é que nós conseguimos fazer numa situação dessas? Podemos fazer o quê? Vamos desinflamar a zona com o quê? Aumentar os níveis de vitamina D, que também vão atuar sobre a resistência à insulina. Tem que ser uma vitamina D combinada com K2, porquê? Porque se nós só aumentarmos a vitamina D sem a vitamina K2, nós vamos criar alguma calcificação do nervo. Portanto, tem que ser mesmo uma vitamina D3 com uma K2 para assegurar que o cálcio que é absorvido no intestino seja reposto no osso. A vitamina B1 é fundamental. Quando nós pensamos na vitamina B1, eu sei que as pessoas associam diretamente, por exemplo, no beriberi, num déficit acentuado. Pessoas, por exemplo, com beriberi, que é um déficit de tiamina, uma parte das pessoas que têm beriberi têm zumbidos. Isto porquê? Porque a vitamina B1 está toda associada com a neurite, com a inflamação do sistema nervoso,
ou seja, com as alterações nervosas, quer cerebrais, quer periféricas. Até, por exemplo, situações de stress e de ansiedade, a vitamina B1 está associada. O que é importante é que se nós tomarmos uma vitamina sintética, como por exemplo uma tianina, por exemplo, nós não vamos conseguir ter efeitos sobre os zumbidos. Portanto, nós temos que tratar a resistência à insulina, aumentar os níveis de vitamina D e utilizar uma vitamina B1, só que seja mais lipossolúvel, ou seja, tem que ser uma vitamina B1 que consiga entrar mais dentro da fibra nervosa para que diminua essa inflamação. A fonte que eu recomendo, que tenho muito boa experiência, é a benfotiamina. O uso no consultório é por prescrição médica, mas é mesmo muito benéfica nestes casos. Outra das situações, se nós percebemos que é uma pessoa com zumbidos, que já tem, suponhamos, mais de 55, 60 anos, e que tem cansaço psicológico, pode ser uma questão circulatória. Pode haver pouca circulação na zona, que faz com que realmente haja o quê? Uma alteração sensorial, a percepção do som de uma forma diferente. Portanto, é desta forma que nós realmente conseguimos, ou seja, aliviar os sintomas disto. Este nome que eu coloquei aqui, que é o Dr. Jan Stridon, é um médico que descobriu realmente uma técnica mesmo muito interessante, que se pode usar nos zumbidos, que significa o quê? É uma técnica em que nós conseguimos bater com os dedos na zona onde passa esse nervo vestibulo-coclear para aliviar a percepção do zumbido. Ou seja, experimentem neste momento isto agora em casa, se têm zumbidos. Classifique de 0 a 10, mais ou menos quanto é que sente, por exemplo, a percepção do som, esse zumbido. E depois vai fazer assim, com os dedos, e vai, ou seja, por trás, pela parte occipital, tem aqui uma zona, que é como se fosse um alto, e no fundo o que é que a pessoa vai fazer? Vai bater, assim com os dedos, nesta zona, e vai fazer 20 vezes isto, e repetir 2 vezes por dia. E a percepção que eu tenho de todos os pacientes é que a escala baixa. Suponhamos, a pessoa sente 10, de repente baixa para 6, e à medida que se for fazendo isto, ou seja, este alívio sintomático, rápido, com o tratamento da causa, nós vamos conseguir ter, ou seja, um impacto muito grande, por exemplo, nestas situações de zumbidos. Portanto, é desta forma que realmente eu consigo ajudar as pessoas com zumbidos no consultório. Se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de colocar nos comentários abaixo e coloquem a vossa experiência nesta questão da escala, ou seja, de bater nesta zona atrás do vestíbulo coclear. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo-vos numa próxima.